Podemos recomeçar? Apaga aí. Então vamos lá, vamos continuar. Como a imunidade é induzida? Ela é uma imunidade ativa, infecção ou vacina, ou imunidade anticorpos ou linfócitos. Então nós temos uma imunidade humoral e uma imunidade celular. E por incrível que pareça, ele interfere nas duas, tanto na humoral quanto na celular. Aqui estão os órgãos do sistema imune, os adenoides, as amígdalas, os nódulos linfóides, os vasos linfáticos, o timo, o apêndice, a medula óssea, as placas de Peyer, o baço, tudo isso está envolvido com o sistema imune. Então, os órgãos linfóides do sistema imune são divididos em dois: tecido linfóide primário e tecido linfóide secundário. O primário é o timo e a medula óssea, e o secundário é o baço, os gânglios linfáticos, os linfonodos, e o tecido linfóide tecidual propriamente dito. O sistema imune, ele é formado de granulócitos e mononucleares. Os granulócitos são os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Os mononucleares são os monócitos, os linfócitos e o natural killer, que é um tipo especial de linfócito, que é o chamado exterminadores naturais. Os linfócitos são divididos em linfócito T e linfócito B. O linfócito T é dividido em CD4 e CD8. E são o cluster denomination, que é o CD, 4 e 8. O CD8 é supressor. O CD4 divide em dois, helpers, TH1 e TH2. E aqui os monócitos, quando passam para o tecido, eles se transformam em macrófagos. Então, o TH1 é doenças autoimunes e imunidade celular. O TH2 é alergia e imunidade humoral. Então, no caso aqui, nós estamos procurando, essas substâncias predominantemente estimulam o TH1 e bloqueiam o TH2. Então, você vai ver que ela tem aplicação em asma. Você vai ver que a asma provocada, por exemplo, por aspirina, se beneficia com baixas doses de naltrexona. Aqui estão os supressores, que é importante para poder matar células cancerígenas, suprimi-las à medida que elas são formadas. Então, as baixas doses de naltrexona aumentam as concentrações de metaencefalina, que estimula o T-HELP1 e bloqueia o T-HELP2. Então, esse é o mecanismo imunológico pelo qual ele funciona, aumentando o TH1, diminuindo o TH2, estimulando o natural killer, estimulando as interleucinas, estimulando o CD4, estimulando o CD8. Então, ele atua em várias partes do sistema imune. Tá? Os natural killers, também chamados exterminadores naturais. E aqui nós temos as células dendríticas, que são as células apresentadoras de antígenos. Isso aqui é colocado numa perspectiva diferente. Eu tive um desafio comigo mesmo, como é que eu colocaria o sistema imunológico numa página só num slide. Esse era o meu desafio. E eu montei isso aqui. Se você ver aqui, está o sistema endócrino, aqui está o sistema imune, aqui está o sistema nervoso. Traduzindo, o sistema endócrino através dos hormônios, o sistema imune através das citocinas e o sistema nervoso através dos neurotransmissores. Então há uma intercomunicação entre os hormônios, as citocinas e os neurotransmissores, que vão desencadear tudo isso que nós conversamos aqui. Por exemplo, aqui está o CD4, que vai ter o TH1 e o TH2. Aqui está o linfócito B, que vai dar os plasmócitos, que vai formar IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. Você vai receber esse slide segunda-feira no seu e-mail, e você vai ver, está tudo escrito aí direitinho para você estudar. Deixa eu lhe apresentar a figura. Esse é o Dr. Bernard Baheri. O Dr. Bernard Baheri era um médico de Nova York. Ele morreu em maio de 2010. Ele foi formado em Harvard. Ele era neurologista e psiquiatra. E ele foi diretor da divisão de alcoolismo e dependência de drogas em Nova York. Foi onde começou o interesse dele, porque ele ficou lá de 81 a 89. Por volta de 1980, a naltrexona foi lançada. 84, aprovado para heroína. E ele estava lá justamente nesse lugar certo, usando isso. E aí ele começou a vida, o processo dele, onde vai ter essa história que vai ser desenrolada. Esse é ele.
Harvard Medical School, which I graduated in 1957. Se formou em 54 em Harvard. In internal medicine at one of the Harvard teaching hospitals, Beth Israel in Boston. Medicina interna. And neurology at the Massachusetts General. No Massachusetts General ele estudou neurologia. And went to the National Institutes of Health for 2 years doing brain physiology. Fisiologia do cérebro. Did another residency training in psychiatry. Fez residência, especialidade em psiquiatria. Isso é só para vocês terem ideia da personalidade dele. Claro que poucos meses antes dele morrer. 5 or 6 years got very involved in working in drug addiction. Mas esse é o indivíduo responsável pela história, tá bom? Em 1985, o Dr. Bernard Bahari confirmou em seres humanos que baixas doses de naltrexone, 3 mg por dia, tinha efeito modular no sistema imune. Ele descobriu que esta dose, tomada na hora de dormir, era capaz de realçar a resposta do paciente para infecção por HIV, o vírus que causa AIDS. Os pacientes que ele usava, o HIV nunca virou AIDS. Em todos os pacientes que ele usou. Não parava no HIV. Subsequentemente, a dosagem ótima para adulto de LDN foi determinada em 4,5 mg, com exceção de pacientes com esclerose múltipla, de que a predominância é espástica. Aí é 3 mg. Tá? Muito bem. Nós temos, claro, vocês sabem muito bem disso. Tá tendo uma coisa, deixa eu ver aqui. O que está acontecendo com o meu passador aqui, que ele está bloqueando. A individualidade química. Então você vai ter gente que até 4,5 é dose demais, não suporta. Qual é o principal modulador do sistema imune? Isso o Dr. Zeigan conseguiu responder, que o principal modulador do sistema imune são os opioides. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Espera aí. Eu estou com um problema aqui que está me incomodando. Vamos ver se melhora. Vamos ver. Melhorou. No meados de 1990, o Dr. Bahari descobriu que aqueles pacientes, em sua prática, com câncer, como linfoma ou câncer pancreático, podiam se beneficiar, em alguns casos, dramaticamente, da baixa dose de naltrexone. Além disso, pessoas que tinham uma doença autoimune, como lúpus, por exemplo, frequentemente mostravam um controle clínico da atividade da doença enquanto tomavam LDN. Ele começou a usar tanto em pacientes com câncer, quanto pacientes com doença autoimune. Então, o LDN, hoje, tem aplicação em todas as doenças autoimunes, todas, sem exceção. Ele tem aplicação em pacientes com HIV, só o HIV/AIDS, já manifestado. Ele tem aplicação em todas as doenças neurodegenerativas, como Parkinson, como Alzheimer, etc. Esclerose lateral amiotrófica, e ele tem aplicação em vários tipos diferentes de câncer. Essas são as aplicabilidades clínicas do low dose naltrexone. Estão lembrados aqui, o sistema nervoso central é formado pelo cérebro, cerebelo, bulbo, que é o chamado encéfalo, e pela medula espinhal, né? Esse é o chamado sistema nervoso central. As doenças neurodegenerativas começam no sistema nervoso central. Se você olhar o sistema nervoso central, se você olhar o cérebro, você vai ver que o cérebro é formado 90% de substância branca e 10% de substância cinzenta. A substância branca são as células gliais, que você já viu lá atrás, e a 10% só são neurônios. Só 10% são neurônios, que é a substância cinzenta. Mais uma vez está mostrando para você aqui o astrócito, está mostrando para você aqui o oligodendrócito. O oligodendrócito, ele vai produzir a mielina. A mielina é produzida por oligodendrócito. Então, tem pessoas que questionam, até hoje, pesquisadores, se a esclerose múltipla é ou não é uma doença autoimune. A maioria aceita como doença autoimune, mas tem questionamento. Existem outras teorias. Eu vou até mostrar uma das teorias aqui. Mas, independente da teoria, funciona. Então, a teoria é a seguinte, que os oligodendrócitos param de fabricar mielina, então o nervo começa a ficar sem a sua proteção, começa a dar curto-circuitos, um nervo encostando no outro, e então desencadeia processos motores e etc. Então é isso que vocês veem aí. Isso aqui está uma mielina perfeita, aqui está uma mielina danificada.
O Dr. Barrera teve pacientes com esclerose múltipla tratado com LDN por mais de 20 anos sem recorrência. E ele tem casos assim, o sujeito tomou LDN por 15 anos e falou, isso é uma bobagem, eu já estou curado, eu vou parar. E parava, um mês depois, começava a sintomatologia de novo, tinha que voltar. Então ele tem casos de 15 anos sem sintomas. E o sujeito resolveu parar porque achava que estava curado. Aí um mês depois recorreu tudo, teve que voltar e começar tudo de novo. Quer dizer, de novo, começou a tomar, acabou o sintoma. Mas mostrando que ele não curou a doença. Ele resolveu o problema. Tem uma pessoa, você vai ver casos aqui de uma mulher que andou 90 quilômetros, ela não andava. Ela não andava. Ela não andava mais. Ela começou a tomar low dose naltrexona, ela começou a melhorar, ela foi melhorando. Aí ela fez uma campanha na Califórnia, ela foi da casa dela até o Palácio do Governador, ela andou 90 quilômetros andando. Você vai ver o retrato dela andando com o marido, para mostrar o resultado disso aí, para convencer o governo que tinha que ser feito alguma coisa. Não aconteceu nada, continuou tudo do mesmo jeito. A célula apresentadora de antígeno, que é a célula dendrítica, está aqui para você ver, que não tem nada a ver com os dendritos do cérebro. Que é a microglia, o astrócito, nós já vimos tudo isso. Células gliais, que quando há uma lesão qualquer no sistema nervoso, há uma reação, chama gliose. Às vezes você avalia a quantidade, a lesão pela reação da gliose. E aqui está o Dr. Alzheimer, o alemão Alzheimer, que foi o que descreveu pela primeira vez em 1906, o psiquiatra alemão que descreveu a doença de Alzheimer, com comprometimento da memória, comprometimento de aprendizagem e comprometimento de coordenação motora, os três simultaneamente. Doença de Alzheimer é uma doença crônica, neurodegenerativa, progressiva, caracterizada por perturbações da memória, pensamento, comportamento e emoção. É a causa mais comum de demência, a quarta causa de morte nos Estados Unidos. Aqui mostrando como é que vai a deterioração, aqui mostrando como é que o cérebro vai se atrofiando, há uma atrofia cerebral, e está relacionado com a proteína tau e os microtúbulos. Para ser mais simples, esses microtúbulos se emaranham, faz um emaranhado, em inglês chama tangle, faz um tangling, entanglement, enrolação, enrola essas miofibrilas, e ele compromete a memória, compromete o pensamento, compromete o comportamento, compromete a emoção. Ele é desencadeado principalmente pelas placas beta-amiloides, pela proteína tau e pelo emaranhamento neurofibrilar. Então essa é a fisiopatologia do processo. Placas beta-amiloide, proteína tau, emaranhamento neurofibrilar. Isso aqui é um teste mundial usado para Alzheimer. O paciente chega no seu consultório, você dá para ele essa figura, ele olha por 1 minuto, aí você tira a figura e pede ele para repetir, desenhar essa figura. E a maioria não sabe nem por onde começar. E aí, à medida que você faz o tratamento, você vai aplicando isso e vai mostrando a melhora. É um jeito de você mostrar como é que ele está melhorando, uma coisa bem objetiva. A outra que vocês conhecem é o teste do relógio. Você manda ele desenhar um relógio. Aí você faz a intervenção, manda desenhar o relógio de novo e mostra a diferença. Tá? Além da aplicação transdérmica em crianças com autismo. Existe uma aplicação transdérmica hoje em pacientes com autismo com baixas doses de naltrexona. São estudos que estão começando, mas isso existe. Vocês sabem muito bem que o óxido nítrico é fundamental, ele é formado através da óxido nítrico sintase, e que vira arginina, com óxido nítrico sintase vira citrulina, mais o óxido nítrico. A óxido nítrico sintase, ela está no endotélio, ela pode ser endotelial, ela pode ser neuronal e ela pode ser chamada induzível, que ela aumenta a produção de glutamato e faz neurodegeneração. Em outras palavras, as doenças neurodegenerativas têm a ver com a superprodução de peróxido de nitritos e com o aumento do glutamato. Essa é a verdade. Por quê? Porque citotoxinas, nós vamos estudar daqui a pouco, aumenta o glutamato, estimula a produção de glutamato, que aumenta o influxo de cálcio, que aumenta a proteína quinase C, que aumenta a liberação do cálcio no retículo sarcoplasmático, que aumenta a liberação de ácidos graxos, araquidônico principalmente, aumenta o ciclo e a lipoxigenase,
cria eicosapentanoides inflamatórios, aumenta a concentração de radicais livres e causa morte celular. Ou seja, excitotoxina causa morte de neurônio. Amanhã nós vamos conversar sobre adoçantes artificiais. Você vai ver que muitos dos adoçantes artificiais, não os que estão aí fora tem um que tem aí stevia, não tem problema. Muitos dos adoçantes artificiais são excitotoxinas. 1000 vezes mais prejudiciais do que açúcar. E eu acho que você tem que pegar essa bandeira. Amanhã nós vamos dar 2 horas de aula sobre isso. E fazer o seu paciente parar de fazer uso de adoçante artificial. Porque são excitotoxinas e causam lesão cerebral. Muitos pacientes estão desenvolvendo Parkinson, estão desenvolvendo Alzheimer por causa do adoçante. Você vai ver isso amanhã. Tá? Principalmente o aspartame e o MSG. Né? Nós vamos estudar amanhã em detalhes. Então, a substância nigra, vocês devem estar lembrados, está aqui. Quando falta dopamina nela, a deficiência de dopamina, o paciente desenvolve um quadro chamado de Parkinson. Então, por deficiência, por falta de dopamina, há um bloqueio nessa cascata aqui com a manifestação da doença de Parkinson. Quem descobriu o Parkinson pela primeira vez em 1817 foi o Dr. James Parkinson, por tremor, rigidez, bradicinesia, cinesia, instabilidade postural, distonia, hipotensão ortostática, distúrbio da marcha, distúrbio da fala, disfagia, incontinência urinária, que também é muito comum na esclerose múltipla, e demência. As principais manifestações do quadro de Parkinson. Jean-Martin Charcot, professor de Freud, deu à doença o nome de mal de Parkinson. O mal de Parkinson foi dado por Charcot. Essa não foi a única contribuição de Charcot. Charcot foi quem descobriu a esclerose múltipla. Ele deu o nome de Parkinson em homenagem ao James Parkinson, não chamava assim. Ele, Charcot, deu esse nome. Tá? E você conhece as celebridades no mundo inteiro que desenvolvem a doença de Parkinson, muitas vezes causada por excesso de adoçantes artificiais. Vocês vão ver depois amanhã. O melhor livro que eu conheço sobre baixas doses de naltrexona está aqui. Tá? Ele está na forma de Kindle, você baixa ele com um clique na Amazon.com, né, porque você não precisa guardar em lugar nenhum. Acho que hoje você, como médico, tem que adquirir o Kindle, tem que começar a usar livro digital, porque você aperta um clique, você compra o livro, ele desce para você. E ele está aqui, o melhor livro que tem é esse aqui. É impressionante, eu li ele 3 vezes e ainda estou planejando ler mais uma 4ª, porque cada vez que eu leio, eu vou conseguir coisas diferentes dele. Tá? Aqui está na doença de Crohn, tem estudos publicados, doença de Crohn, que ninguém consegue fazer nada, a baixas doses de naltrexona resolve. Aqui, estudos publicados aqui sobre a doença ativa de Crohn, o que o naltrexona faz, acaba com a sintomatologia. 4 semanas de tratamento de pacientes com doença de Crohn, 4,5 miligramas de naltrexona, 66% de remissão total, 89% de remissão parcial. Não existe nenhum medicamento que chega perto disso, nem perto chega. Tá? Aqui mostrando a melhora que acontece em 4 semanas, é impressionante. Quando você faz os estudos laboratoriais, a melhora que ocorre tanto na sintomatologia quanto nos sinais. Aqui está, Low Dose Naltrexone Therapy Improves Active Crohn's Disease. A publicação no American Journal of Gastroenterology, em 2007. Isso aí está na literatura médica, não é uma coisa que está escondida, não. Está disponível para todo mundo aí. Só que o médico não tem discernimento em trabalhar com uma farmácia de manipulação. Esse é o problema. Não somos treinados na faculdade de medicina a trabalhar com farmácia de manipulação. Então, quando fala que é farmácia de manipulação, para o médico é uma barreira. Ele para ali, ó. É como se não tivesse acesso. Interessante, né? Na cabeça do médico funciona assim. É como se não tivesse acesso. Porque farmácia de manipulação, eu não mexo com isso. Ele para ali, infelizmente. Vamos conversar um pouco sobre a esclerose múltipla. É uma encefalomielite, também chamada de encefalomielite, assim que era chamada antigamente, quando o Charcot descobriu. É uma esclerose disseminada, é uma doença autoimune, inflamatória, desmielinizante, afetando o sistema nervoso central, tanto o encéfalo quanto a medula. Foi descrita por Charcot, que viveu de 25 a 93, destruição de oligodendrócitos, já falamos sobre isso,
Tem mais de 400 mil casos nos Estados Unidos, 2 milhões e meio no mundo, e 2 vezes mais comum na mulher, frequentemente acompanhada de infecção e incontinência urinária. Aliás, muitos são diagnosticados pelo oftalmologista, porque o paciente vai para a oftalmologia com queixa de diplopia, é um sintoma muito comum, e aí ele já está com neurite óptica, ele tem diplopia, e muitos vão para o urologista, porque não consegue segurar a urina. Aquela vontade de urinar, acabou de ir ao banheiro, tem que urinar de novo, e aquela necessidade de estar urinando com frequência. Muitos casos começam assim, e a tendência é piorar, chega uma hora que o sujeito não consegue nem sair de casa, porque a cada 10 minutos você tem que urinar, quando não tem incontinência, né? Aqui está o Jean-Martin Charcot. Ele tem 3 alunos famosos, tá? O Freud foi aluno do Charcot. Esse indivíduo aqui é o Babinski, Joseph Babinski, aquele reflexo de Babinski, ele foi aluno do Charcot. E esse cara aqui é o Alfred Binet, é o cara que desenvolveu o primeiro teste QI no mundo, teste Binet. Então, entre outros alunos famosos, tem uns 15 alunos famosos que o Charcot teve. Esses talvez sejam os 3 mais importantes. O Joseph Babinski, o Alfred Binet e o Sigmund Freud foram alunos dele. Eu disse para você que existem várias teorias para explicar a esclerose múltipla. Existe uma teoria moderna agora, que está pegando muito movimento, que chama-se CCSVI, Chronic Cerebrospinal Venous Insufficiency. E tem um livro muito bom sobre isso, e esse livro justamente explica que em alguns casos está comprovado que isso aqui é por uma insuficiência venosa, que cria esse mecanismo. Então, aquela história de que era só autoimune não é verdadeira. Então, tem outras teorias chegando. Mas não interessa qual seja a etiopatogenia, a low dose naltrexone funciona. Então, o que acontece com a esclerose múltipla? O tratamento que você tem para a esclerose múltipla é ou o grupo do CRAB, que eu vou mostrar num minuto o que é CRAB, que peca na eficácia, peca no custo e peca nos efeitos colaterais. Quer dizer, o pior tratamento médico que você pode ter para a esclerose múltipla é caro, dá efeito colateral e não resolve nada. Só conversa fiada. Tá? Isso é o CRAB. Quando o CRAB não resolve, ou seja, explorou todas as drogas, aí tem a quimioterapia. Igual você faz no câncer, você aplica a quimioterapia em esclerose múltipla. Também não funciona nada. E agora tem um tratamento mais moderno chamado plasmaferese, onde você separa as hemácias, os produtos, as células todas do sangue do plasma, e o plasma passa por um processo onde é tirado os anticorpos. Isso chama plasmaferese. Mas deixa eu mostrar para você como é que fica. O CRAB é isso aqui, ó, CRAB. Está vendo aqui essas 4 aqui? É o chamado CRAB. É o Copaxone, é o Rebif, é o Avonex, é o Betaseron. Isso aqui são os preçozinhos que tem por ano. Um tratamento com Copaxone está ficando em 34, multiplica por 2, é 70 mil reais por ano. Sem falar os efeitos colaterais. Você toma a injeção na sexta-feira e você não levanta sábado e domingo. Seu final de semana acabou. Você não tem final de semana mais. Você toma na sexta e você fica 2 dias para recuperar da injeção. Aí eles lançaram o Tisabre, saiu do mercado, entrou novamente, etc. O LDN nos Estados Unidos, que é mais caro, fica em $360, ou seja, R$700 por ano. Aqui no Brasil fica mais barato ainda. Aqui no Brasil fica nos 400 e poucos, R$500 por ano. Por ano. Agora você olha a comparação, sem nenhum efeito colateral e com eficiência. Você vai dizer, então por que essa droga não está sendo usada? Não é por razões médicas. Aqui está uma das drogas, aqui, ó, o Nova que lançaram agora. Isso aqui é no dia 9 de fevereiro de 2012, ó. Lançaram uma droga nova, mais uma, e na primeira injeção ela matou 11. Mataram 11 pacientes, foram mortos com essa droga. Ela chama Gilenya.
Na primeira aplicação já morreram 11. Você imaginou? E ela é mais cara do que todas. Que quanto mais agora, quanto cada uma mais moderna, mais cara vai ficando. É verdade? Falar nisso, deixa eu dizer para você uma coisa. Eu sei que as mulheres não vão gostar de escutar isso, mas acabou de sair, tem 3, 4 anos que saiu isso, mas está chegando que o pessoal está descobrindo, um dos piores lugares para você ficar é salão de beleza. Você pega a sua esteticista e acompanha a vida dela, que você vai ver como é que ela vai terminar o final da vida, infelizmente. E agora descobriram que talco causa câncer. Quer dizer, toda essa maquiagem que a mulher faz para ficar mais bonita não é de graça, tem um preço na saúde. Então está mostrando que o talco em si é cancerígeno. Então mais uma razão para você fazer uso constante de LDN para pelo menos prevenir o câncer, né? Aqui está a paciente que andou 90 quilômetros, o nome dela é Vicky Filaissons. Aqui está ela e o marido. Ela andou 90 quilômetros a pé. Ela não andava mais, ela era paralítica por causa da esclerose múltipla, muitos anos em esclerose múltipla, tomando essas injeções com todos os seus efeitos colaterais, sem nenhum controle esfincteriano mais. Ela descobriu o LDN, como muitos de vocês estão descobrindo hoje, e ela começou a fazer uso, e para mostrar para o mundo que ela estava curada, ela andou sem parar, numa viagem de 90 quilômetros na estrada, andando. Eles traziam um alimento para ela e tal, ela andando. Andou 90 quilômetros, foi até a casa do Palácio do Governador mostrar como é que ela está curada. Isso são casos excepcionais, tá bom? Não é todo mundo que é assim. A promessa é que volta até os 6 meses. Estabiliza, não progride e regride em torno de 6 meses. Isso é um caso especial. Tem vários casos desses descritos na literatura, que a pessoa não tem mais nada, tem mais sintoma nenhum, acaba tudo. Existe um caso muito interessante da Mary Bradley. Ela escreveu um livro, o marido dela, o Noel, eles irlandeses, foram para os Estados Unidos, e o marido com esclerose múltipla, muito fechado, acho que ele era um engenheiro, e ela fez todo o esforço para ele tomar, foi um problema sério. Depois que ela conseguiu tudo, ele não aceitava nem falar no assunto, a ponto de que se falasse mais uma vez, ele queria divórcio. Você vê a que ponto chegou. Finalmente ela conseguiu convencê-lo, e o marido continua normal, bem, trabalhando. Então o marido tratou de MS. Ela tinha um tio com Parkinson, também sem saída, na Irlanda, trouxe o tio para os Estados Unidos, foi no Dr. Baheri, o tio começou a fazer uso, melhorou absurdamente do Parkinson, e a mãe dela desenvolveu o CA de mama, que também teve aplicação. Então, na mesma família, você tem um caso de esclerose múltipla, você tem um caso de Parkinson e um caso de CA de mama. E ela conta nesse livro, de uma forma muito bem escrita, toda a história do envolvimento do marido, do tio, da mãe, como é que tudo isso aconteceu, como é que ela conheceu o Dr. Baheri, como é que ela fez campanha. Aí ela levou a conferência para a Irlanda. Ela hoje é uma das grandes divulgadoras, e vale a pena ler esse livro, até pelo componente literário dela. Ela escreve muito bem. Tá? A esclerose múltipla e doenças autoimunes, com baixas doses de naltrexona. Aqui está ela, na Academia de Medicina de Nova York, fazendo apresentação para cientistas, desafiando os cientistas. Vocês têm que escutar isso, porque não pode deixar passar. A coisa que está aí, só porque a droga é barata, ninguém quer vender, só porque não tem patente, nós não podemos fazer isso. E ela é uma das divulgadoras e vai mostrando para o mundo, e as pessoas vão descobrindo, e etc. e tal. Aqui mostrando, por exemplo, quantos por cento diminui a dor comparado com os remédios normais, o placebo. Aqui, como é que a saúde mental melhora. Tudo que você fizer aqui, ó, melhora de todas as terapias aqui, ó. Aqui está o Avonex, aqui está o Rebif, aqui está o Betaseron, esses aqui, tudo aqui, em torno de 60 a 80 mil reais por ano. Essa coisinha aqui que não tem nenhum efeito colateral de nada. Olha a melhora, mais do que o dobro do que os outros, que custa absurdamente mais caro. Tá? Então está aí na esclerose múltipla. E assim vai. A mulher que estava na cadeira de rodas, não andava mais, em uma semana começou a andar. Casos excepcionais, mas tem descrito na literatura, tá? Com tratamento.
E aí vai descrevendo um caso, outro, quando que começou a tomar, 18 meses depois, qual o efeito que tem. Então, o tratamento da esclerose múltipla, você faz. Se você tiver um paciente com esclerose múltipla semana que vem, você vai fazer baixas doses de naltrexone, você vai fazer vitamina D3, no início, de preferência injetável. A HealthTech tem 25 mil unidades, injetável. Quer dizer, você faz por algumas semanas, depois você passa para oral, não tem problema nenhum, precisa fazer injetável o resto da vida, mas eu diria que umas 10 semanas você deve fazer 25 mil unidades, 1 a 2 vezes por semana, porque existem estudos mais estudos mostrando que a deficiência de vitamina D3 aumenta a predisposição à doença, à esclerose múltipla, e o alfa-lipóico, que é outra grande saída. Então, esse trio de ouro aqui, ó, que é o baixas doses de naltrexone, vitamina D3, 25 mil unidades injetável, 1 a 2 vezes por semana, depois passa para 10 mil unidades oral, e o alfa-lipóico, você pode fazer 600 miligramas endovenoso, num soro, vem em 24 ml, você dilui para 100 ou para 200 de soro fisiológico, dependendo da sensibilidade do paciente. Tem paciente que 100 começa a reclamar que está ardendo. Aí você tem que diluir em 200. Só você vai decidir isso. De segunda, quarta e sexta. 3 meses. E aí, esse paciente vai ter alta. Ele vai ter alta da doença dele, vai cuidar da vida dele. E vai agradecer a você por isso. Tá bom? E gastando muito pouco. Tá? Deixa eu falar com cuidado sobre isso aqui. A DL-fenilalanina é um aminoácido, tem que ser o racêmico, tem que ser as duas. Ele tem a propriedade de diminuir o metabolismo, a desintegração da metaencefalina. Então, quando um paciente com esclerose múltipla, fazendo o LDN, se por um acaso ele passar por uma crise de estresse absurda, ele participou de um acidente de carro, os filhos morreram, sei lá, que já aconteceu o caso na literatura, e o impacto é tão forte que ele entra numa crise, durante o período da crise, eu estou enfatizando com bastante carinho, isso aqui é recomendado, 500 miligramas 2 vezes por dia. Isso não é recomendado a de infinito, porque a fenilalanina, ela pode ter uma ação de estimulação de glutamato. Se você fizer ela por muito tempo, ela acaba estimulando a produção de glutamato. Mas naqueles casos onde o paciente que está com esclerose múltipla está muito bem, obrigado, de repente tem uma crise na vida, tem um divórcio, tem um acidente, tem uma morte na família, e devido àquilo desencadeia o quadro, uma crise, eles mostram que a associação de DL-fenilalanina, 500 miligramas 2 vezes por dia, potencializa o efeito do LDN, porque não vai deixar metabolizar as metaencefalinas, e elas vão permanecer por mais tempo e ter mais efeito, tá certo? E nunca é demais apresentar para vocês o quarteto mágico, né? Que nós já conversamos aqui algumas vezes. O quarteto mágico, quem desenvolveu o quarteto mágico foi um parente do Frank Sinatra, foi o Dr. Steven Sinatra, que é um cardiologista muito famoso nos Estados Unidos. Ele tem um livro chamado Cardiologia Metabólica, que eu recomendo você a ler, que é fascinante. Eu já li várias vezes e vou ler mais, porque cada vez eu aprendo mais com ele. E ele tira pacientes da lista de transplante cardíaco, sem nenhum remédio cardíaco. Ele dá sulfato de magnésio, ele dá... Opa, eu pus aqui 2 vezes. Ele dá sulfato de magnésio, ele dá coenzima Q10, ele dá L-carnitina, e ali onde ficou sulfato era para ser D-ribose. Então ele dá sulfato de magnésio, D-ribose, coenzima Q10 e L-carnitina. Esse é o quarteto mágico para você tratar a insuficiência cardíaca. Pacientes com 15% de fração de ejeção, selecionados por ele, na fila de transplante cardíaco nos Estados Unidos, são tirados da fila, 1 ano depois eles têm fração de ejeção de 55%, ou seja, totalmente normal. Totalmente, regeneração completa. Tá? E ele tem um livro completo sobre isso, chamado Cardiologia Metabólica. Tenho, posso te falar a dose. Vamos lá. L-carnitina você faz 500 miligramas 2 vezes por dia.
A coenzima Q10, se você usar o biquinol, que é o mais interessante, você pode fazer 100 miligramas uma vez por dia, se você usa o biquinol. Se você usa o biquinona, aí você tem que fazer em torno de 400 miligramas por dia. O sulfato de magnésio, você pode fazer ele oral ou injetável. Aqui ele está injetável, sulfato de magnésio é injetável. Quando você faz oral, eu recomendo que você faça o magnésio glicina, 400 miligramas, 200 miligramas 2 vezes por dia. Se você optar por fazer o sulfato de magnésio injetável no começo, que é uma opção, o pessoal sair da crise, aí vocês têm sulfato de magnésio, tem. Quantos miligramas? Você lembra? Você pode olhar para mim? Vou te cobrar aí. Entendeu? E o derribose, você tem tanto venoso, a HealthTech tem derribose venoso, quanto você tem ele, você compra ele na forma de pó. E você dá 5 gramas 2 vezes por dia. Derribose é um açúcar, tá? Você pode, inclusive, adoçar o seu café com derribose, é muito chique, porque você está adoçando o café e você está trazendo... A derribose, sem derribose não se forma ATP. Ele é aquela pentose, que sem ela nada acontece. Então, quando você combina sulfato de magnésio, derribose, coenzima Q10 e L-carnitina, isso aqui restabelece, claro que restabelece qualquer nível energético, não só no coração, mas também no sistema nervoso central. Isso também tem uma melhora muito grande na parte de doenças neurodegenerativas e doenças autoimunes, como é o caso da esclerose múltipla. Viu para mim? A 10%. Sulfato de magnésio é 10%. É o quanto? 2, 3 ml? 5 de 10, tá. 5 ml. Deixa eu explicar. Se você vai fazer com a finalidade cardíaca, você pode dar L-carnitina. Se você der com finalidade sistema nervoso central, você tem que dar L-acetilcarnitina. Porque a carnitina não passa na barreira hematolicórica. Você tem que usar acetilcarnitina. Agora, se você vai usar só com a finalidade cardíaca, você pode fazer sem problema a L-carnitina. A L-carnitina eu sei que tem injetável. Você tem também a L-acetilcarnitina? Não tem, pois é. Mas a carnitina tem injetável. Tá? E a L-acetilcarnitina você só pode fazer oral. A recomendação é você fazer isso umas 2 semanas injetável, pode ser só muscular ou venoso, isso aí você escolhe, e depois passar para oral, ad infinito. Tá bom? Certo? Então esse trio aqui é fantástico. Não precisa tomar nenhum dos beta-interferons caros com efeitos colaterais. Você vai ter esse problema. O médico quer colocar o paciente naquelas injeções caras. Ah, mas o governo vai dar. Mesmo que o governo der, o efeito colateral é muito grande. Não vale a pena. E não, você vai ver na literatura, esse pessoal todo escrevendo aí, os próprios pacientes contando a história deles, 10 anos tomando beta-interferon, sem nenhum resultado e só piorando. A esclerose só vai piorando, só vai piorando, só vai piorando. O crescimento celular, ele pode acontecer por hiperplasia, displasia, anaplasia, metaplasia ou metástase. Tá? E de acordo com isso aí, com o tecido, nós vamos ter diferentes tipos de câncer. O tratamento do câncer teve um grande avanço em 1971, quando Moses Judith Folkman, em Harvard, descobriu o conceito de angiogênese. Quer dizer, o câncer, para ter metástase, para aquela metástase sobreviver, precisa uma formação de vasos sanguíneos. Isso chama-se angiogênese. Então, um dos modos de você tratar câncer hoje é bloquear a angiogênese. Então, o bloqueio da angiogênese. Então, nós temos os carcinomas, nós temos os sarcomas, nós temos os linfomas e nós temos os mielomas. Tá? Todos eles, a LDN tem ação, principalmente nos linfomas e nos mielomas. O que você tem para mieloma múltiplo? Nada. Agora você tem. Você tem LDN, que tem boa eficácia no mieloma múltiplo. Então você tem carcinomas, sarcomas, linfomas e mielomas. O que são carcinomas? São células epiteliais glandulares, quando tem glândula adenocarcinoma, ou trofoblasto, chamado coriocarcinoma. Células epiteliais. O que são sarcomas? São células mesodérmicas, osso, cartilagem, gordura, músculo,
vasos sanguíneos, tecidos moles, cérebro, coração, etc., são sarcomas. Então você tem um sarcoma cardíaco, você tem um sarcoma ósseo, você tem um sarcoma cerebral, porque são células mesodérmicas, enquanto que o carcinoma são células epiteliais. Aqui tem células epiteliais, aqui tem células mesodérmicas, no caso aqui, coriocarcinoma. Aqui tem um sarcoma. Tá? Aqui eu tenho um neurofibrosarcoma. Sarcoma, porque é tecido mole. Aqui eu tenho um sarcoma de Kaposi, que é muito comum no paciente com AIDS, que vai ser prevenido e tratado com LDN também. É outra aplicação. Tá? Aqui eu tenho os linfomas, que é as células do sistema linfóide, linfócito B e T. O linfoma de Hodgkin e não Hodgkin. Esse aqui é o linfoma não Hodgkin e esse aqui é o linfoma Hodgkin. Qual a diferença? O linfoma no Hodgkin, você encontra as chamadas células Reed-Sternberg. A célula Reed-Sternberg, que é diferente aqui, não tem. A célula Reed-Sternberg, ela identifica o linfoma como sistema de Hodgkin. Linfoma Hodgkin ou não Hodgkin, os dois respondem ao LDN. Então, são células do sistema linfóide. E eu tenho os mielomas, que é o câncer da medula, células plasmáticas, células brancas produtoras de imunoglobulinas. Certo? Aqui está uma célula plasmática, por exemplo. Tá? Também efeito, a LDN tem efeito. Então, a ação antiviral e antitumoral de LDN, ou seja, da metencefalina, através da interleucina 2, através dos linfócitos natural killers, que é os exterminadores naturais, através do linfócito CD4 e através do linfócito CD8. É assim que atua. Então, o Dr. Zeigon provou isso aí, está publicado, mostrando que baixas doses de naltrexona aumenta a interleucina 2, ou seja, protege contra infecções, aumenta os linfócitos natural killer, que é o que nós estamos procurando no câncer, aumenta os linfócitos CD4, nós estamos procurando no AIDS, aumenta os linfócitos CD8, que nós estamos procurando para prevenir câncer. Por isso que faz a prevenção, porque são supressores. Aqui mostrando para você que, à medida que você faz o processo, aqui, enhancement natural citotoxicidade, pela beta-endorfina, tanto o LDN quanto a beta-endorfina, o mecanismo é o mesmo. Por quê? O LDN vai aumentar a beta-endorfina. Então, está sendo mostrado aqui em publicação que você vai aumentando a citotoxicidade, ou seja, o natural killer vai sendo estimulado pelas beta-endorfinas. E, isso, consequentemente, isso vai combater vírus e vai combater câncer. O Dr. Zeigon está em todo lugar. Tem mais de 50 publicações dele na literatura sobre esse assunto. Inibição da via quinase ciclina, dependente pelo complexo OGF-R, usando a via P16 para inibir câncer de cabeça e pescoço, e via P21 para inibir o crescimento de câncer pancreático. Que é a grande revolução, que até a descoberta disso aqui não tinha nada para câncer de pâncreas. Tá? E hoje os pacientes estão vivos, vocês vão ver daqui um pouquinho nós falando do Dr. Bergson. Aqui, ó, o Dr. Zeigon mostrando, aqui o Dr. Zeigon de novo mostrando, aqui, isso aqui em câncer, isso aqui em ser humano. Está publicado no Molécula Câncer, paciente com câncer de pancreático. Câncer pancreático. E o efeito do LDN, desse acoplamento aqui. Tá? A partir de meados de 2004, o Dr. Bihari reportou ter tratado mais de 300 pacientes que tiveram câncer que falhou em responder aos tratamentos convencionais. Do grupo, em torno de 50%, depois de 4 a 6 semanas de tratamento com LDN, começaram a demonstrar uma parada no crescimento do câncer, e daqueles, mais de 1/3 mostrou sinais objetivos de redução do tamanho do tumor. Isso o Dr. Bihari conseguiu. O Dr. Bergson, quando ele junta o LDN com alfa-lipóico, ele começa a reduzir qualquer tumor. O tumor começa a desaparecer. Tá? Ele faz positive tomography. Hoje, o cara com câncer metastático no corpo todo, ele entra com LDN, ele entra com alfa-lipóico venoso, ele faz o tratamento, ele repete lá na frente, o câncer subiu. Você pode perguntar depois, porque eu estou gravando? Tá? Obrigado. O Dr. Zeigon denominou a MET5 encefalina de OGF. Entre outros efeitos, mostrou que LDN acelera a cicatrização de feridas em diabéticos,
Melhora de pacientes com tumores pancreáticos de cabeça e pescoço. Mais um efeito aqui, ó. Cicatrização de ferida em diabéticos. Olha como é que a coisa vai expandindo. Porque mexe com a homeostase. O Instituto Nacional de Câncer americano define o OGF, o opioide growth factor, como um pentapeptídeo endógeno com potencial antineoplásico e com atividade antiangiogênica, que todo mundo procurava o efeito antiangiogênico para não deixar dar metástase, inibindo proliferação celular e angiogênese. Olha quantos coelhos você vai matando com uma cajadada só. É impressionante. Então, essa angiogênese, que o tumor está aqui, ó, esse tumor, para evoluir, ele precisa desenvolver angiogênese, ele precisa criar novos vasos, e as baixas doses de LDN inibe a formação desses vasos, consequentemente, as metástases não podem progredir. Ou seja, tem um efeito antimetastático. O Dr. Zeigo e seus colaboradores demonstraram que o OGF tem um efeito inibitório significante na angiogênese. Isso tudo está demonstrado aqui. Journal of Vascular Surgery, tudo publicado direitinho, em diários oficiais. Não é uma coisa alternativa. Aqui não tem nada de alternativo, nada, absolutamente nada. É tudo alopatia, do começo ao fim. É alopático. Do começo ao fim é alopático. Só que ninguém dá bola porque não dá dinheiro. Mas é tudo alopático. Hã? Em câncer humano, pesquisa do Dr. Zeigo, por muitos anos, provou uma inibição de vários diferentes tumores humanos, em estudo de laboratório usando endorfinas e LDN. É sugerido que o aumento de níveis de endorfina e encefalina, induzidos por LDN, funcione diretamente nos receptores opioides dos tumores e talvez induza a morte da célula cancerígena, um efeito de apoptose na célula cancerígena. Dr. Zeigo e colaboradores publicaram um estudo mostrando que LDN inibe o desenvolvimento de câncer pancreático em seres humanos. E assim vai. Reavaliando o protocolo, esse protocolo aqui, ó, é o ácido lipoico e naltrexone, alfa-lipoico e naltrexone, para pessoas com câncer pancreático metastático e não metastático. Relato de 3 novos casos. O Dr. Bergson é que seguiu isso aqui, ó. Dr. Bergson está aqui, ó. Está vendo? O Bergson está aqui, ó. Dr. Bergson. Aqui está o alfa-lipoico, aqui ele está na sua forma de estrógeno, aqui ele está na sua forma levógena, ele vai de uma forma para outra. E aqui está um livro que eu recomendo que você tem que ler. Você não pode deixar de ler esse livro. Esse livro é do Dr. Bert Bergson, The Alpha-Lipoic Acid Breakthrough, mostrando como é que ele é um anti-envelhecedor. Ele repara lesões hepáticas gravíssimas, intoxicação por cogumelo, onde o chefe dele de residência diz para ele, ó, você observa que esse paciente ele está com intoxicação por amanita, eu vou mostrar para vocês o que é amanita, ele vai morrer, não tem nada que a gente possa fazer, absolutamente nada, você vai ficar aí observando ele morrer. Aí ele liga para o Instituto Nacional de Saúde, no NIH, e descobre que eles têm um estudo com alfa-lipoico. Vem o alfa-lipoico para ele imediatamente, o paciente morrendo, ele injeta o alfa-lipoico, o paciente sai sem nenhum dano hepático, com as transaminases todas normais, regeneração hepática absoluta. Ele faz a segunda vez, ele é chamado na diretoria do hospital, porque ele estava desobedecendo a ordem deles, que ele estava ali para ver o paciente morrer. Você entendeu? Que ponto que chega, hein? Nós falamos, você está desobedecendo a nossa regra. Você não é um bom residente. Nós falamos para você observar o paciente morrer. Nós não falamos para você curá-lo. Só porque ele salvou 2 pacientes, ele perdeu o lugar dele. Porque ele tinha que olhar, documentar a morte, como é que era, como é que fazia, que sintoma que vinha. Isso que eles queriam que ele fizesse. Ele se recusou. E o próprio Instituto Nacional de Saúde já tinha experiência com intoxicação com esses cogumelos e salvando com alfa-lipoico. Gente, vocês têm que passar os alfa-lipoicos, vai me desculpar. Depois dessa, você não tem outro jeito, não. Você vai ver hepatite C, que maravilha, alfa-lipoico. Você vai poder curar a gente com hepatite C sem nenhum problema. Você já cura com ozônio, agora você vai combinar ozônio com alfa-lipoico injetável.